A paz de Cristo, meus queridos. Louvado seja Deus por esse momento, que o Senhor venha falar com cada um de nós. Amém? Meu querido, trazendo hoje a 5ª carta à igreja de Sardo. Amém? Vou iniciar a leitura. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O quem vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome de diante de meu povo e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Meu querido, sabemos que a igreja, esta carta é direcionada à igreja no corpo, né? Na igreja, naquele ministério, um tipo de igreja, um tipo de ministério, né? E também pode ser relacionado diretamente a específica a uma pessoa, porque nós seres humanos somos a igreja. Amém? E nós nos reunimos no templo, né? Mas quando o Senhor mandou a carta, Deus mandou a carta, Ele mandou a carta à igreja, ao anjo da igreja, que seria a liderança da igreja, né? Onde Ele trouxe observações. E esta carta, meu querido, ela não é o julgamento, ela é um aviso, onde a pessoa deve reconhecer os seus erros, o seu pecado e retroceder. Tá entendendo? Se arrepender do pecado que cometeu, ou se ela vive no pecado e está dentro da casa de Deus. O Senhor diz, né? Se arrepende, né? Tu volta para onde começou. Tá entendendo? Senhor, foi naquele dia que eu comecei a pecar, a partir daquela data. Eu não sei o dia, a hora exata, mas foi mais ou menos aquele mês, Senhor. Pois me perdoa, Jesus, tem misericórdia da minha vida, me lava com teu sangue, Senhor. E eu serei mais alva do que a neve, fecha toda brecha que está na minha vida. Eu quero, Senhor, ter uma vida reta diante do Senhor, eu quero procurar ter uma vida que te agrade. Eu quero procurar, Senhor, ter uma vida em obediência à tua palavra, Senhor, me ajuda. Eu não tenho tido forças, mas com a tua força eu vou conseguir, meu Deus, me ajuda. O que Deus espera da gente é isso, meu querido, é o arrependimento, confissão dos pecados e mudar a direção dos nossos pecados. Então, esta carta foi direcionada para a Igreja de Cristo na Terra, para que essas pessoas, né, que faziam parte da igreja, caísse em si, reconhecesse o erro, confessasse, arrependesse, mudasse a direção, né? Então, o Senhor mandou a 5ª carta à igreja de Sardo. E no versículo 2, ainda no versículo 1, o Senhor disse, né? Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Meu querido, a igreja, falando o templo, o grupo de pessoas que se congrega no ministério, dentro de um ministério, uma igreja, existe muitas pessoas que têm o nome de vivo, mas estão mortas dentro das igrejas. Por que essas pessoas estão mortas? Porque elas vivem uma vida no pecado.
Elas vão para a igreja só por status, só para mostrar para o próximo dela que vai para a igreja ou que congrega. Mas a vida é no pecado. Então, por isso que o Senhor diz: tens o nome de que estás vivo, mas estás morto. Existem pessoas que a gente vê ela na igreja e acha que ela está viva. Só quem tem o discernimento para saber que ela não está bem espiritualmente. Mas a maioria, essa pessoa vai passar desapercebido. Tá entendendo? Porque quem tem o espírito do discernimento vai discernir quando a gente vê o Espírito de Deus na vida de uma pessoa ou não. Então, a igreja está cheia de pessoas assim. Pessoas mortas, tá entendendo? Com o nome de vivo, mas não está vivo de verdade. Só é a aparência. Só é aquela passagem do sepulcro caiado. Onde ela se finge, fala bonito. Ela fala como chama? O dialeto dos cristãos. Meu querido, o que tem de gente falando o dialeto dos cristãos que você pensa que a pessoa é cristã evangélica de verdade. Às vezes não está nenhuma igreja, ou porque já frequentou uma igreja evangélica, tá entendendo? E fica falando só da boca para fora, esses jargões, né? Que se chama jargões gospel, que existe dentro das igrejas evangélicas. E, meu querido, isso é muito sério. A gente vê muitas igrejas com movimentos. Tem movimento de cair. Tem movimento... Se você dá uma olhada no YouTube, você vai ver. Igrejas tem movimento do riso. Tem movimento do não sei o quê, de não sei o quê. Eu nunca me deixei me iludir por essas coisas. Nunca. Nunca. Para uma pessoa que não tem discernimento, se olhar para mim vai me achar fria, vai me achar que eu não sou uma cristã protestante. Eu sou, meu querido, eu sou normal. Eu prefiro ter os meus pés no chão, minha vida no altar, minha vida de oração, ter meu coração rendido, aquebrantado na presença do Senhor. Eu prefiro procurar ser cheio do Espírito Santo de Deus do que ficar participando de modinha dentro de igreja. Quando eu digo glória a Deus, é porque o Senhor encheu meu coração para falar aquilo. Se eu digo aleluias, é porque o Senhor encheu meu coração para falar. Nós não devemos falar só porque os outros estão falando. Nós temos que saber o peso que é dizer aleluia, o peso que é dizer glória a Deus no reino espiritual. É um peso, tá entendendo? É extraordinário. Um peso de honra, de louvor, de adoração a Deus. A palavra do Senhor diz, né, que a gente deve se mover, sim. A gente não consegue ficar parado na presença do Senhor. Mas esse parado não inclui rodopiar, não inclui algumas coisas, entende? Que muitos acreditam e muitos fazem mesmo, talvez até pelo Espírito, mas muitos fazem só porque, sei lá, questão de moda, eu não entendo. Porque a gente não vê a vida dessas pessoas mudar. Então, como é que é verdade que aquilo ali foi de Deus? Se a vida dessas pessoas não muda, elas não mudam o falar, o comportamento, as atitudes, elas não mudam o comportamento dela versus outras pessoas. Então nós temos que analisar isso. Nem tudo é de Deus, nem tudo que está dentro da igreja é de Deus. Lembra que o Senhor deixou bem claro que existe o joio dentro da obra de Deus? O joio e trigo, meu querido, existe em todos os cantos, em todos os segmentos. Amém? Assim como eu acredito que Deus diz que vem chamar um povo dentro de um povo. E este povo necessariamente, nem todos está dentro da igreja evangélica.
Vai ter povo de Deus que vai estar na Igreja Católica, vai ter povo de Deus, eu acredito. Quem quiser ter os seus ensinamentos religiosos, tenha, mas eu acredito que em todo lugar tem pessoas que amam a Deus de verdade, que temem a Deus, que querem agradar a Deus, querem buscar a Deus. Apenas elas ainda não estão totalmente no centro da vontade do Senhor. Mas se for do Senhor tirar essa pessoa de uma religião ou de uma igreja para levar para uma outra, ou tirar da católica e levar para protestante, para que lá ela possa adorar o Senhor, tá entendendo? O Senhor faz. Mas isso não quer dizer que na Igreja Católica não vai ter pessoas que não vai ser salva. Tem sim, meu querido. Porque a única coisa que vai impedir do cristão ser salvo, todos nós somos salvos em Jesus Cristo. Mas Deus coloca regras para a gente obedecer. E Deus deixa bem claro que os idólatras não vão entrar no reino dos céus. Eu fui católica até os meus 15 anos de idade. Eu fui da Igreja Católica. E eu nunca fui idólatra, nunca. Eu com 7 para 9 anos, que eu já vivia na Igreja Católica, eu me lembro que no dia, com 8 anos que eu fiz a primeira comunhão, no dia que eu estava sentado, eu me lembro o dia, eu tenho essa na minha mente até hoje, esse dia eu me vejo ali naquele banco, dentro da igreja, eu estava lá no meio da igreja, sentada no banco com uma irmã Osana, tá entendendo? A irmã Osana, se for viva ainda, ela é muito velhinha, mas ela era uma madre, uma freira, e eu gostava muito dela, eu era muito apegada a ela, gostava muito dela, eu era muito apegada com as freiras da Igreja Católica aqui, que fica a uns quarteirões da minha casa, aqui do meu bairro. E eu gostava muito delas, estava sempre com elas, até meus 15 anos foi assim, eu e minhas amigas aqui vizinho, nós éramos de lá de dentro, né, e eu era coroinha, e lia o jornal, tinha domingo que eu lia o jornal, tá entendendo? Estava sempre lá, toda semana limpando a igreja, participava do grupo de jovens, eu era envolvida dentro da igreja, dedicada, sempre fui muito dedicada à obra de Deus, desde eu pequena, eu já tinha isso no meu coração, né? Chegou o momento que o Senhor confirmou o meu coração e me trouxe para o lado protestante, né? Cristão protestante. Então, meu querido, eu me lembro que eu estava sentada com a irmã Osana e eu disse, irmã Osana, nesse dia era para a gente se confessar que já ia acontecer a nossa primeira comunhão. Aí estava tendo a fila lá e eu me sentei lá no meio da igreja com ela sentada no banco lá e eu olhando lá para frente e disse, né? Eu me lembro bem pequena assim diante dela, sentadinha do lado dela, assim, do lado esquerdo dela. E eu disse, irmã Osana, é errado eu me confessar só com Deus, diretamente com Deus? Eu não queria me confessar com o padre, não. Eu disse isso nesse dia, né? Aí ela me respondeu, não é errado. Você pode se confessar só diretamente com Deus. Eu nunca esqueci isso que ela me ensinou. E ela me ensinou que é correto, meu querido. Ela, usada por Deus, ela ministrou aquela palavra ao meu coração. Porque, meu querido, é Deus, tá entendendo, que nos perdoa. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Tá entendendo? Se a gente quiser falar alguma coisa errada que a gente fez com algum próximo, uma pessoa muito próxima a nós, uma pessoa de Deus, porque nem todos é para a gente falar nada da nossa vida, tudo bem. Ou se você fez algo errado contra uma pessoa, também o Senhor nos ensina que a gente vá até essa pessoa e peça perdão, né? Tá entendendo? Se arrependa e peça perdão. Também isso é correto. Mas eu me lembro que ela me falou isso, e isso é uma verdade. Essa verdade veio se confirmar ao longo dos anos na minha vida.
Aí quer dizer, eu era uma criança, eu tinha sabedoria de pensar aquilo? Não. Já era Deus na minha vida, ministrando ao meu coração e me ensinando, me preparando, tá entendendo? Pelo caminho que Ele queria me guiar. E Ele nunca me deixou me envolver na idolatria, mesmo que fosse de santos, de imagem ou de qualquer outra coisa. Graças a Deus por isso, entende? Mas só que é bem claro que existe, o que eu estava voltando a dizer, que existe, né? Deus vem buscar um povo dentro de um povo, e isso está em qualquer segmento, qualquer religião, igreja. Tá entendendo? Não adianta a gente achar que na macumba existe pessoas, meu querido, que está lá, que são filhos de Belial de verdade, mas existe filhos de Deus que está ali, que ainda não chegou, tá entendendo? Aquele momento dele ser liberto daquela situação, daquele entendimento, e vir para o lado de Deus como o Senhor quer. Mas só Deus conhece os corações do homem, não é verdade? Então, tem pessoas do bem que está ali e não aceita fazer mal a ninguém, não aceita, tá entendendo, desejar mal a alguém, tá entendendo? Não aceita. E isso é muito importante. Então, nós não podemos trazer para uma linha, como alguns evangélicos acham, não que para ser salvo tem que ser evangélico. Não, não é verdade. Para ser salvo, precisa ser um cristão que obedece a Deus. Obedece às regras de Deus. Deus dá as regras dele. Quem não obedecer, tá entendendo? Por mais que tenha direito à salvação, não vai morar no céu. Tá entendendo? Vai morar no céu da boca. Tá entendendo? Eu faço nas palavras, um dia eu vi um grande pastor evangélico cristão falando, ele disse, eu não aceito. Eu procuro fazer tudo o que Deus diz na palavra dele. Deus diz, não adoro imagens, eu não adoro imagem. Por que eu vou aceitar que um padre, que é adorador de imagem de escultura, entre no céu? Ele disse, eu não aceito. Então a palavra de Deus não vai ser verdade, se isso for verdade, que vai entrar no céu um padre que é um idólatra. Tem padres idólatras, tem padres que não é. Que a gente percebe, que ensina, tá entendendo? Mas que deixa bem claro, tá entendendo? Que já conheceu um pouco da verdade de Deus, que as escamas dos olhos já começou a cair. Mas os padres idólatras, meu querido, é uma ilusão de achar, porque aí é dizer que Deus tem a diferença ou acepção de pessoas. Para uma, ele vai aceitar os pecados e para outra, ele não aceita os pecados. Não, meu querido, Deus tem regras e nós temos que cumprir as regras. Amém? E voltando ao assunto aqui, Deus deixou bem claro que a igreja de Sardo, né? Ela tinha fama de que estava vivo, mas ela estava morta espiritual. Então, no versículo 2, Deus diz, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Deus disse que não só a igreja, né, mas que lá tinha outros que estavam para morrer. Às vezes, meu querido, as autoridades da igreja, do ministério que está assim. Eles estão com a vida em pecado, eles não estão na posição que Deus escolheu, não estão na posição que Deus mandou que eles ficassem. E a igreja está como viva morta. Tá entendendo? E quando morre, às vezes não é só 1, 2, não. A morte espiritual que eu digo. Já houve ministérios que fechou as portas. Por que o ministério fecha as portas? Isso é muito sério. O que é que faltou? Ou não foi Deus de verdade que abriu aquela porta, ou simplesmente eles estavam vivos, mortos. Não estavam com a vida no altar de verdade, procurando ter uma vida separada para o Senhor, uma vida reta. No versículo 3 ele diz, lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Meu querido, essa palavra é para todos nós meditarmos.
Em qual dessas cartas a nossa vida se encaixa? Qual dessas cartas a nossa vida se encaixa hoje? Em qual posição nós estamos? Nós estamos como a posição da igreja de Sardo, onde o Senhor diz que ela se finge de viva, mas na verdade ela está morta. Temos que vigiar a nossa vida. Amanhã pode ser tarde. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Amém? Viu? Em Sardo tinha pessoas que estavam vivos, mortos, na obra de Deus, mas também tinha pessoas que não se contaminaram. Tinha pessoas que veramente tinham sua vida no altar, tinha sua vida separada para o Senhor, uma vida que agradava ao Senhor. Amém? E o Senhor disse que esses, né, eles iam andar de branco. Tá entendendo? Porque eles eram dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Meu querido, é muito sério. É muito sério. Tá entendendo? Dentro da igreja, né, a pessoa que Deus agrada, né, que ela procura agradar a Deus, né? Mas existe aquelas que se fingem, que usam capa estando no altar, estando dentro da igreja, né? Que estão lá como mortos-vivos, que vai para a igreja, que faz obras, faz até obras, né? Tem pessoas que trabalham até em áreas dentro da igreja, mas acontece que tem a vida no pecado. A vida, tá entendendo, não é às claras, é no escondido, né? Onde as pessoas olham e não vê mudança de vida de verdade na pessoa. Olha uma pessoa que está há tantos anos dentro da casa de Deus e não tem uma vida transformada, meu querido. É muito complicado, viu? É muito complicado a gente analisar isso, porque é impossível, né? A pessoa procura ter uma vida com Deus, e por que que ela não consegue mudar de vida, mudar a forma dos seus negócios, o seu caráter, fala mentira, fala palavrão, tá entendendo? Veste roupas até com as mangas grandes, os vestidão, às vezes usam até o cabelão, não usam mais maquiagem, condena quem se maqueia, condena quem usa uma unha pintada, um batom. Meu querido, é melhor usar unha pintada, um batom, um cabelo cortado bonito na moda, usar uma roupa, que nós temos que usar uma roupa adequada, mas é muito melhor, tá entendendo, nós temos o nosso coração na presença do Senhor do que andar com uma capa. E dentro da igreja evangélica existe muita capa, existe muitos que saíram da igreja católica usando capa, vêm para dentro da igreja evangélica e ainda querem continuar usando a capa da mentira, a capa da falsidade, a capa do orgulho, a capa da soberba, da arrogância, da prepotência, dos negócios sujos, sempre passando a perna no outro. Sabe, tem crentes dentro da igreja comprando celular roubado. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo, tá entendendo? Tem gente dentro da igreja, tá entendendo? Fazendo negócios sujos. Tem gente trambiqueiro dentro da casa do Senhor. E às vezes você encontra essas pessoas até com a veste que você olha e parece crente, sabe? Mas só que não é crente de verdade, é aqueles vivos mortos. Tá entendendo? Que só falam bonito, fala a palavra do Senhor, mas quem vive ao redor vê que a pessoa não tem mudança de vida, não tem mudança de comportamento, de caráter.
Não procura, meu querido, nós temos que procurar ter o caráter de Cristo. Quando todo negócio que a gente vai fazer, toda atitude nossa, a gente deve analisar como Jesus faria se estivesse no meu lugar. Como Jesus falaria com essa pessoa se estivesse no meu lugar. Nós temos que falar de forma sábia com as pessoas. Às vezes as pessoas estão erradas, estão sendo mau caráter, estão fazendo as coisas erradas, mas nós temos que ter sabedoria no falar. Tá entendendo? Às vezes a pessoa está tão no erro, mas não enxerga que está errada. Não quer aceitar que está errada. Aí nós temos que saber falar. Tá entendendo? Não de uma forma que vá agredir, ferir a outra pessoa, mas de uma forma sábia. E essa sabedoria só vem de Deus, amém? Então, meu querido, medita nessas palavras. Compartilha o vídeo com o teu próximo. Não deixe de compartilhar os vídeos. Se você gostou, curte o vídeo. Curte aí, clica no sininho para ficar recebendo as nossas notificações. Amém? Quando entrar vídeos, amém? Fica na paz de Cristo. Que Jesus abençoe e te guarde. Abençoe tua família, tua casa. Amém? Prospera os teus caminhos. Amém? Enche os teus celeiros de mantimento. Coloque fartura à tua mesa. Amém? É que eu peço a Deus e eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica na paz de Cristo e até a próxima, se Deus quiser.